Minato É, versus vivo. Obito Máscara Laranja. Minato vivo versus Obito Máscara Laranja. e aí, galera, o que vocês acham aí? Eu vou de Minato. E o Ah, Lelê? eu vou defender o Minato aqui, viu? Eu vou dar meus Vai pontos? lá, vai lá, agora, Eu agora posso ele dar quer meus defender, pontos? nego. Posso dar meus pontos? O Vai dar Bito sua já tá resposta, já sei até o que você vai marcado. falar. O Bito já tá Não sabia. marcado. Vamos Ele lá. só vai Foi. foiçar o pescoço do Bito. Só isso. Mas, nego, eu vou defender aqui o Obito nesse caso. Minato só descobriu quem era o Obito lá e descobriu que era ele que tava marcado. Que foi o jovem que ele tinha marcado lá atrás. Ou É a seja, mesma se ele máscara. vê esse cara máscara laranja aí, ele não vai saber que esse cara tá marcado. Mas tem uma pergunta. Como assim, velho? O Minato consegue sentir as marcações dele? Chakra das marcações? Pelo que dá a entender, não. Por que eu falo isso? Porque quando o Obito levou o Chidori no peito do Kakashi e ele voltou lá pra cima do Jobe todo morto praticamente, o Minato ele usa o Hirashin, né, como um clone e corta o Obito. Aí ele entende que ali esse cara que tava morrendo, sofrendo, era o Obito, era o cara que ele tinha enfrentado lá atrás. Ou seja, se ele vê esse cara com a máscara aí, ele não vai saber que é o Obito, o cara que ele tinha enfrentado lá atrás. Mas A sim, não Mas ser mas que a ele partir do. associe, né? Mas, ele já tava marcado antes, não tava? Ah, não. mas a partir do momento que ele vê que um cara de máscara atravessa os ataques Não, dele, então, isso que já eu ia se ligar. falei. Isso que eu falei. Isso que eu É, então. falei. A não ser que ele associe, né? Óbvio que ele vai associar o cara mascarado que é intangível. É, máscara de um olho só. Mascarado que é intangível, pô, só tem um. E, O que eu ia falar? E o Obito precisa ativar a Ah, intangibilidade, né? A caixa dá ah, uma boa chorando quando isso. vamos lá. O Minato tá dentro de uma casa, imagina. Tem 30 kunais fora da casa em direções diferentes. Como que ele decide a kunai que ele vai? Mano, isso foi explicado em Boruto, velho. Boruto? Uhum. Tá, velho. Ah, não vou. Mano, em Boruto eu não meto minha mão no fogo, não. Explica aí então, explica aí. Eu vou. Nego, Boruto. explica aí, nego. Mano, aqui em Boruto foi explicado que o Boruto meio que cada marca que ele tem é tipo meio que um símbolo, tipo um símbolo geométrico. Aí o Minato e os caras que fazem Hirashin só detecta qual símbolo ele quer ir e vai. Cada marcação tem um símbolo Então ele diferente. sente. Então ele sente. Eu não sei como é que funciona, mas foi isso, foi mais ou menos isso que o Obito, ou não sei se foi o Boruto ou foi o Kashin Koji que falou, acho que foi o Boruto. Eu dei o exemplo da Não, foi o casa. Eu Kashin dei o exemplo da Koji. casa por causa disso, porque o Minato não estaria vendo, mas ele Sim, consegue ir pra entendi. onde ele quer. É porque o Kashin Koji tava explicando pro Boruto como ele iria evoluir o Hirashin dele lá na frente. Que ele tem o poder lá de ver o futuro, algo assim. Aí ele tá explicando o Hirashin, que é os símbolos do chakra que ele ia detectar por qual marcação ele ia. Ô, nego, Tig, lê o comentário do Neguinho aí. eu sei. Gig, nego, lá no fundo você sabe que Boruto será descanonizado. Ué, velho, mas eu vou fazer o quê, velho? Ué, tá aí, velho. É obra oficial, tem explicação, tô usando, né? E ele é muito fã de Boruto, Odi. Ele é muito fã de Boruto, cara. Senhora. Não, vamos lá. Inclusive eu tô assistindo anime de Boruto de novo, deu vontade. Comecei a assistir anime de Olha Boruto lá. de novo. Mas, Ai, sério mesmo. Ele fala que o Naruto Baryon é o mais forte. Nó! Não. Modo Baryon é o beleza. modo mais forte do Naruto. Mas Ele não fala que é o o auge Boruto. dele. Ele fala que o Boruto sola qualquer versão do Naruto. Aí, Não. Naruto Baryon não sola, pode solar um pouco, não sei. Não, não sola, vai ter uma briga boa, ou o Naruto sola. E o Naruto da guerra dá aquela solada gigantesca. Que isso? Vamos lá. Minato vs Obito, galera. O que vocês acham aí? Então, se Cara. ele fazer essa associação, que eu acho também que tem alta chance dele fazer, ele pode vencer. Mas sei lá, vocês não conseguem pensar assim que o Obito enfrentou o Minato, ele sabe que esse negócio do Kamui não vai dar certo, né? E ele vai tentar Não. apelar pra um trauma do nego? Mano, é que eu não tenho um databook do Hiraishi. Que pra mim Infelizmente não isso faz não pode ser sentido. O Minato não considerado. sentiu o chakra dele. O Na marca. Obito, o Obito não usou antes, por que vai usar agora? Usou o quê? Genjutsu? É.
Então, eu interpreto muito que como é que diz? Ele se confiou muito no Kamui, que é a técnica mais efetiva dele. Mas, quiser dizer também que é roteiro, sei lá o que, pode dizer à vontade. Não, mas Não nego, não. Vamos lá. É porque, vamos lá. Digamos que o Minato consiga surpreender ele vai fazer o quê? Kunai ou Rasengan? Kunai no pescoço. Se for Rasengan, No pescoço. o Obito sobrevive. No pescoço, Kunai no pescoço. Cara, não consigo ver, tipo, se o Minato não saber que esse cara é o mascarado que ele tinha marcado lá atrás. Não consigo ver o Minato surpreendendo o Obito. Mas De ele velocidade. Meu Deus do céu. De velocidade, o Minato é superior. Sei não, Não, velho. mas eu tô achando que é o Obito, tem que ver. Nossa senhora. Sei não, velho. Velocidade. De É o velocidade. seguinte, eu vou falar minhas vias, Minato aqui. superior. Vou falar minhas vias. Ah, O Obito foi randomizado lá atrás. Não é possível que ele não aprendeu com erro. Então, Aí, é isso que eu pensei também. pera aí ele sabe que o Hirashin dele, tanto que conhece o Sensei, óbvio, ele foi aluno e lutou. Ou seja, ele conhece. Exato, a gente tem que usar a mesma via por causa disso. Mano, e 30 anos. Mano, quantos anos de experiência que esse cara teve? 20 anos? 17 anos? 17 anos de experiência esse cara Cara, teve. Após isso. foi 17 anos, porra do Naruto. 17 anos ou Pegando a idade do 16. 17 anos de experiência. O cara controlou um Jinchuriken Biju no Genjutsu. Aprimorou o Genjutsu dele. Conhecendo o Minato e ver que ele não vai peitar, ele vai apelar. Ele pode apelar. Nesse cenário eu vejo porque realmente. Nossa, eu vou de Abyss. mas sabe qual é o problema, Nino? Presta atenção. Frieza Black. Black Freeza. Vou trazer Dragon Ball aqui. O Goku derrotado por um golpe. Beleza? Sim. Aí passam 10 anos. O Goku vai estar no nível do Black Freeza. Não. Entendeu? Não. Ah, não faz nem sentido seguinte, isso. Porque entendeu? Dragon Ball. Não faz sentido. Não, porque o que Dragon eu quis dizer Ball. foi o seguinte: o Obito foi humilhado pelo Minato. Certo? Meio que humilhado. Humilhado Tudo é bem, aí palavra forte. aí passou os anos e ele evoluiu. Mas dizer que só porque ele evoluiu ultrapassou um cara que ele foi humilhado no passado, já é difícil, cara. Não, pô, é porque você comparou um verso onde só poder bruto importa, não tem técnicas. E no caso Lelê, caso do Goku, Mas ele ele pode continua treinar tendo a 30. mesma técnica, pô. Não, pô, Ô, mas ele Lelê. teve feitos de Genjutsu e tem experiência contra o Hirashin. Oi, Esse é ô o... Lelê, oi. você falou que o Minato vai ser mais rápido em velocidade de locomoção, é isso? Isso. Mas o Obito, 14 anos, estava correndo na mesma velocidade que o Minato quando eles estavam indo atacar um ao outro? Pode-se dizer que sim. Parece o Goku vs Gohan aqui. Enfim, então o Obito mais velho, mais lutas e tudo mais, não seria mais rápido que aquele Obito? Com certeza, né, velho? Seria mais rápido. Pois é. Não, eu vejo o Aí- Obito sendo mais rápido que você tá falando. Aí, peraí. Mas tudo Aí bem. depois, Mas aí tudo bem, depois se quando não eu quiser- falo que o Gohan e o Goku tá na mesma velocidade, é animação, né? Certo. Pera aí, rapaziada. Como que o Kakashi, Não, mas é isso. o tal que Vai, tal vai. comentou. Pera aí, rapaziada. Como que o Kakashi, que é mais fraco que o Naruto Senin, vence do Minato e o Naruto não? Ô, Vocês estão me pontuando Talkstal, rapidinho. Gai 8 portões é mais poderoso que Itachi. Ah, não, cara, não pergunta, Calma responde aí. o cara. Não, velho. Oh, eu meu vou Deus. responder. Não, mas esse você vai fazer uma comparação que é questionável. É, Não vou Fala fazer do Azuma comparação, logo. não Fala do vou Azuma e do fazer. Tensei. Azuma e do Tensei. Eu vou falar esse, só que eu preciso de alguém que vence o Azuma e perde pro Gai. Esse é o ponto. Beleza. Hashirama vence o Asuma do Tensei, porque ele tem selamentos. O Gai speed blita o Hashirama. O Gai ganha do Hashirama, mas o Asuma do Tensei ganha do Gai. Não é porque um ganha do outro que consequentemente ganha do outro. Isso aqui é futebol, pô. Isso aqui é igual futebol. Calma, você falou errado. Não é porque um ganha do outro que é mais poderoso. Não, que consequentemente ganha do outro. De outra, né? Olha, o Kakashi. não é porque o que eu mesmo- quero dizer é o seguinte.
Não é porque A vence B e B vence C que A vai vencer C. É isso que ele quer dizer. O Kakashi, o Kakashi é mais fraco que o Naruto Senin, mas que o Kakashi vence o Minato, mas o Naruto no Senin não tem as técnicas que o Kakashi tem pra vencer. Isso aí, eu pensei que a galera que acompanhava o Naruto já tava ligado nisso, que não é Joaquim Pô isso aí. Bom. Nego deu aulas. A gente tem que pagar melhor o cara. Finalmente ele falou uma verdade aqui. Eu discordo do nego. Então eu tô em um bom caminho, Os dois, velho. O maluco se ama, velho. A verdade é que não tem luta contra o Tio, o Minato só ganhou pro roteiro mesmo. Ah, Mugi, eu tô... Mano, Mugi, eu tava... Sai do fake, Lele. Sai do fake aí, Lele. Sai do fake, Lele. Sai do fake, Lele. Esse Mugi só fala o que o Lele fala, velho. Sai do fake aí, Lele. Mas ele é fã do Lele. Lele, desliga o outro celular, pô. Não pode usar o outro celular, não, Lele. Lele não... Tem que fazer, nego. Ó, eu queria falar um negócio aqui. Que eu tava olhando no mangá e eu acho que eu sei que ganharia essa luta, cara. Eu vou de Minato. Por quê? Porque eu tava analisando aqui no mangá e... cadê o capítulo aqui? Deixa eu pegar pra vocês. Capítulo 637, caso o nego queira mostrar aí. O Minato, ele vê o Obito voltando da Kamui pra cima do Jubi. E aí ele fala uma frase assim: então é isso. E 3 pontos final. O que dá a entender é que ele percebeu que o Obito era marcado. Tanto é que ele usa o Hiraishin e fala: então aquele era você, Obito. Ou seja, dá a entender que as marcações elas são chakra. Então dá a entender que o Minato, por ser sensorial, consegue sentir elas. Então, automaticamente, ao ver o Obito à frente dele, e sendo sensorial, ele vai sentir o chakra da marcação, ele vai pleitar o Obito com o Hiraishin. E o Izanagi. Mas será que, na verdade, o Obito já tinha aparecido, certo? O Obito já tinha... Não, ele aparece na mesma hora o Minato fala. Então é isso. Não, tipo assim, 6:37, não aqui. A primeira página, o Obito já apareceu, ele já tá aqui em cima da Jubi. Sim, mas tu percebe que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Como que o Minato concluiu depois? Será que ele sentiu o chakra dele no Obito? Não, é isso que eu tô falando, porque ele é sensorial, então ele deve ter sentido o chakra da marcação no Obito ali. Então ele sente, eu acho. É isso aí. E o Obito tem o Izanagi, só pra dizer. Mas é meio dividido. Então, só que eu acho difícil ainda assim o Obito pegar o Minato com o Izanagi. Porque primeiro, a gente tem que inventar um roteiro do caramba pra dizer que o Obito vai aparecer atrás do Minato. Segundo, o Minato é sensorial, então tem via pros dois lados. Só que a possibilidade maior, pra mim, é do Minato. Mas o Obito vai ter aquele genjutsu que ele controlou de Jinchuri, não sei se ele aprendeu, sei lá como é que foi. E ele tem o Izanagi, pô. Não pode... Mano, pelo amor de Deus. Ele tem Izanagi, Genjutsu... Mano, porque eu lembro muito daquela cena do Sasuke vs Danzo. O que acontece? O Sasuke corta o corpo dele no meio e depois fica de costa. A Karin percebe na mesma hora que o Danzo spawnou. E a Karin é sensorial. Ela fala: Sasuke, atrás de você. O que me dá a entender é que o Minato, sendo sensorial, também perceberia isso. O negócio talvez não é nem o Obito aparecer atrás, mas sei lá. Ele já deixa o Izanagi programado, né? Uma coisa muito importante de sacar. Deixa o Izanagi programado. Mas... Ele vê que não tem chance contra o Minato, ele vai usar Genjutsu. Mas eu lembrei de uma coisa. O Obito tá sempre de máscara, né? Ele teria que expor o olho dele pra usar Izanagi. Sim. Realmente. Então, o Izanagi não se ativaria, mesmo que o Minato usasse o Hiraishin e matasse ele. Quer dizer... O tal que tal falou, achei interessante. Ele falou bem assim: pelo que foi explicado da técnica em Boruto, basicamente você precisa sentir o chakra da marca para teleportar. Lembrando que isso é dito depois que Kishimoto assume o roteiro do mangá, então vaza. Boa. Perfeito. Boa. Então tá aí, ele literalmente disse nerf, tava falando. Tirar o nerf, a Kona estudou o Obito, beleza? Estudou o Obito. Uhum. E ela viu que tinha que evitar contato visual. Senão o Obito já usaria Genjutsu. E é o Obito que a gente tá considerando. Então se ela o Obito usou Genjutsu no Mizukage. Se tirar o nerf, ele vai usar Genjutsu.
Ele já conhece Usou o Minato. Coca-Cola também. Ele já conhece o Minato, sabe que é poderoso, levou uma surra no passado, não vai brincar. E tem Izanagi. Coisa que ele não usava no passado. Izanagi. Eu tô achando que vocês estão subestimando Izanagi. Vocês não me falam de Izanagi. Como assim, pô? Mas, nego. O Izanagi, tu precisa estar com o olho que tá programado pra ser usado à mostra. Se ele não tiver a mostra, ele não pode usar o Izanagi. Por isso que o Danzo tem que tirar toda aquela faixa dele, o Obito tem que tirar um pedaço da máscara pra usar com Dracona. E enfim, tem que estar exposto o olho. Mas se ele O Obito quebrar- tá vivo de máscara. Tanto que isso aqui é mais uma das vias, que é quando o Sasuke usa Amaterasu no Obito, cena polêmica entre os fãs. A Realmente. máscara cai. Realmente, levando em consideração. Caraca, mas ficou muito difícil então, hein? Caralho, Zé, vai se lascar. Cara, eu vou de Minato, porque sendo ele sensorial, ele sentindo a marca, mano, pra mim a primeira coisa que nós vai fazer é teleportar, velho. Sinceramente. Ele vai pensar assim, cara, eu tô assistindo marca daquele cara mascarado. Então, aí ele vai. Então, aquele flashback. Aí vai ter aquele associar. flashback. Aí vai ter aquele flashback dele dando Rasengan. Se fosse na obra, ia ser isso. Flashback dele dando Rasengan. Caralho, então aquele cara. Aí ele falou, não funcionou, vou ter que usar kunai. Não é isso. funcionou, vou ter que usar kunai no pescoço. Tá vendo? É, realmente, levando isso tudo em consideração, vou de Obito. Genjutsu, né? Vou de Minato, velho. Não, porque a gente também pode considerar que o Obito sabe que ele já tá marcado e ele já vai iniciar com o Kamui ativo. Intangível. Nossa! Aí tu fez sagaz. Eu não pensei. Já era, Kamui ativo, Genjutsu. Venceu. É. Não acho muito não, cara. Sabe por quê? Agora eu concordo. Agora eu concordo com o Lele. Por quê? O Obito tomou o Rasengan e foi marcado. Depois ele tomou a marcação de novo e teve o contrato encerrado Não. com o Kurama. Não, seja- não tomou marcação nenhuma. Não, nas costas, Mano, pô, ele deu o Rasengan. olha só. O Obito foi marcado e ele não ficou usando Kamui. Minato tacou ele de novo. Mas é porque ele ficou lelé da cu, dá pra entender isso. Eu acho que é o mesmo argumento que você usa pro. O mesmo argumento que você usa pro Minato na guerra serve pro Obito aqui, nessa situação. Nossa, o Obito tá abalado Como agora, assim, como mano. que Que não- argumento ruim, velho. Porque ele ficou Não, abalado. não. durante o dia. Não. Ó, eu não concordo com o Lelê nessa não, velho. Não, o Lozafai, não, o argumento do Lozafai foi falho. Por quê? Quando ele tomou o contrato encerrado do Minato, ele não sabia que tava marcado. Logo ele pegou de surpresa. Sim, agora ele Ou sabe seja, que tá marcado. Agora ele sabe que tá marcado. Beleza. Ele sabe que tava marcado e mesmo assim fugiu da batalha. Ele não, Não, tava. não Meu sabia, ele não Deus. sabia. Não, ele literalmente falou na cena. Caramba, então ele me marcou naquela hora. Aí depois Então, o que acontece? ué, Ele juntou- tem um contrato. Mas ele tem um foi contrato Nossa encerrado. senhora, ele fez isso depois que ele usou o Hirashin, aí ele ligou os pontos, né, velho? Então, meu Deus, é isso que eu tô falando. Não, Beleza, não é tá. isso, Eu vou não falar. é isso que você tá falando. Ei, calma, Meu amigos. Deus. Calma, amigos. Olha só, o Obito depois confirma. Ele me Usa vai, marcou. tá em live, Ele fala tá isso. em live. Não, mas responde aí. O Obito não confirmou? Confirmou, mas depois que aconteceu o ataque. Ok. E mesmo depois disso, o que o Obito decide fazer? Não vou enfrentar o Minato, vou correr. Certo. Roteirinho, né? Não, Ah, o que você tá querendo dizer então aqui? Cara, O que você quer dizer aqui então? Que o Obito Máscara Laranja vai fugir, vai correr. Não é que ele vai correr. É Ele vai intangível. dar um sangue justo. Só que o Minato vai sentir. O Hiraishi ali vai tacar. Então, mas ele vai ficar intangível alguém jutsu, e aí? Ele vai ficar intangível. Não, pra mim ele não fica, porque se ele corre de um cara, mesmo ele sabendo que ele tá marcado, e tem uma técnica que pode burlar isso. Meu Deus, você tá comparando o Obito de 14 anos com um de mais de 30, velho. Esse é a diferença. Mas qual é o problema? A mentalidade do Obito muda, ele não pode usar o Kamui com 14 anos marcado e, Ele não e pode, 31 Não, pô, o Ele Genjutsu não dele pode é o ficar maior. intangível e alguém jutsu. Ah, poder ele pode, mas ele não fez. Por que ele decidiu correr? Porque ele sabe que ele não teria chance depois de ter sido marcado. Então, peraí. Então você tá me dizendo então que o Minato é imune a Genjutsu, então. É isso que eu tô dizendo. Não, esse vai aplicar. Não tô falando Ué? isso, meu Deus. Da onde que eu falei isso? Então tá bom.
Então por que O que eu tô Obito falando fugiu? é o seguinte, o Obito depois depois do Rasengan, e o Minato ter marcado ele, aí ele tomou uma kunai no bucho e teve o contrato cancelado com a Kyuubi, não é isso? Sim. Aí Sim, ele aí vacilou. Nesse momento, ele confirma, droga, ele me marcou antes. Sim. Depois disso, depois de ter o contrato cancelado, ele decidiu fugir. Olha, Aí o Lele tá. vai querer dizer, mas é Aham. roteiro. Não posso Não, dizer que é roteiro Minato não ter finalizado o Obito. fugiu, mas aqui vai acontecer a luta. E aí? Ele não vai fugir. Então, Ele já Então sabe ele que vai tá ficar marcado intangível. e vai ficar intangível. Vai ficar intangível, pô. não vai então, pô, se ele podia fazer isso antes, por que ele não fez? Porque ele já Beleza, tinha ele tomado o não... ataque, velho. Não, você não Já- quer falar que não é roteiro, beleza, ele fugiu. Agora ele não vai fugir, porque a gente tá analisando a luta. Ele vai ficar intangível. Sim. Ele vai tomar um Speed Blitz. Como se. Intangível? Não, pra mim ele não vai ficar intangível no início da luta. É vocês que estão assumindo isso aí. Cara, Peraí. ele sabe tá marcado, conhece o Minato. E não vai ficar Então, intangível. 14 anos ele sabia que estava marcado e Olha, conhecia o pô, Minato. O que ele Fugiu. fez? Decidiu correr. Fugiu, beleza. Agora vai acontecer a luta. O que ele vai fazer? Então, mas por que ele não fez isso antes, Lelê? Eu voto no Obito. Mas por que você não tinha. Por que ele não fez isso antes? Só quero saber isso. Se você Ah, responder isso aí, beleza. Eu falei que foi roteiro, você não aceitou, então ele fugiu, beleza, ele fugiu. Ué, Agora, mas. Então tá, eu vou dizer um roteiro pro Minato também. Por que, É. que o Minato não matou ele, então? E cancelou o contrato da Kyuubi, em vez de esfaquear o bucho dele? Poderia ter matado. O roteiro pros dois lados, então, né? Então tá, É, mas essa roteiro dos dois luta. lados. Sim, mas essa luta aqui ele já sabe. Mas agora, E- nessa luta, não vai conseguir fazer isso, o Minato. O Obito vai ficar intangível. Eu vou Mas de Obito roteiro também. pros dois lados, de fato. O Minato Eu poderia vou- ter matado ele. O Lele me convenceu, eu vou de Obito. A mesma coisa que o Rank Talvez o falou do Obito. Naruto. Talvez o Naruto- Obito não tenha colocado o Minato em um Genjutsu porque ele estava controlando a Kurama simultaneamente. E isso que dá a entender, pelo menos com o destaque dos Tomoe nos olhos da Eu Kurama. sei o que o Luffy vai falar. O Luffy vai falar do Kazekage, da Mizukage, sei lá. Não é fala dele, não. E mesmo que vamos supor que você fale isso, é o Obito mais experiente. Ninguém sabe se aquele Obito conseguiria fazer isso. Você Não, não nada pode impede pegar. Você não pode. um dia Não, de aplicar não. Genjutsu e mais de um. Não, Lele, você Pode não pode pegar um Exatamente. feito. Você não pode pegar um feito do Obito mais velho e aplicar no Arthur. Não, é tudo roteiro, mano. Um monte de roteiro. Essa é a realidade. Ah, mano, tudo é roteiro. É o roteiro não ter usado Genjutsu, é o roteiro não ter ficado intangível, é o roteiro o Minato não ter matado ele. Sério mesmo. É, fazer E, o quê? mano, agora eu quero fazer o seguinte: como é que ele marca O nas Obito, costas e ele sabe aparece que a na barriga? marcação do Hiraishi nunca some, porque, se eu não me engano, ele só foi informado isso na guerra. Mas como que o Minato fala? Eu acho que ele não fala assim. Eu lembro de ter te falado que a marca nunca some, não é isso que ele fala? Ou eu tô Não, doido? peraí. Deixa eu ver aqui. É, vi aí. Eu tô no capítulo, então, relaxa. É, porque se realmente Não, tá aqui, ó. O que ele fala é o seguinte: a marca do Hiraishi nunca some, mas eu não tinha te ensinado isso, não é, Obito? Eu não tinha te ensinado isso. Obito? Ele falou Obito? Ó, eu vou mandar a scan Ah, sim, porque ele já tinha acertado o Obito. Vou mandar a scan aí no chat da Cal. Oxi. verdade. É um erro de roteiro. Não, porque ele já viu que é o Obito aqui, ô Nico. É o Obito sem máscara. Tá pensando que lá no contrato de selamento. Não, lá em cima da Jubi. E vai que ele pensa que o Minato morreu, logo a marcação sumiu. Não, Pode mas ser ele tá também. vendo o Minato na frente dele, né? Não, eu tô falando. Ai, velho. O cara tá vendo. O cara tá vendo o Minato na frente dele. Será que o Minato morreu? Pode ser. Não, você não entendeu, não. O que você perguntou foi o seguinte: o caso do Obito, ele não pensaria que a marca dele sumiu porque o Minato tinha morrido? Sim. Então, aí ele Realmente, o Minato que a Sim, gente mas tá colocando. Mas a situação aqui, ele tá vendo o Você Minato tá vivo. fora do Minato vivo? Só Mano, você não olha lembra. o pai, velho. Não, eu não sabia. Não. Porque era após... Toda essa luta, Ah, todos os 10 foi o Minato do Teiselos. não. Tô falando, tipo, Minato vivo, só que, por exemplo, nos eventos de Naruto Shippuden, sem ser o que ele tinha passado 16 anos lá atrás. Então, pra isso. Você achou que era o da Jubi lá. Você achou que era o momento da Jubi.
Como assim? Da Jubi? Ele tava É, vivo você- na Jubi? Você achou que a gente tava falando do momento da Jubi ali, que ele falou sobre o Hidashi nunca desaparecer? Não. Mas, enfim, o Obito não tem informação disso. E aí? Aí já mudou o cenário. Caralho, esse Zé Fogo é cada reviravolta, né? Aí já muda o cenário. Que eu lembrava é diferente essa Aí eu vou frase. admirar. Aí eu vou admirar. Aí eu vou admirar. Ele não vai me convencer de volta. É, eu vou Ei, admirar. filho, tá de troca-troca aqui. Não, tu é o troca-troca. Tu não sabe ter uma via aí. Eu não, qualquer via que me. Ué, ó, eu vou naquela lógica. Se eu não consigo refutar, eu vou nela. Porque eu vou ser sincero, se o Obito fugiu, é porque ele pensou que marcado ali não daria conta. Se ele fugir, ele deve ter pensado, então a marca deve desaparecer, provavelmente. Porque senão o Minato vai atrás de mim, pô. Não, mas não nessa lógica. Eu vou nessa lógica que nessa nova luta, o Obito não ia saber que tá marcado e ele ia tomar Speed Blitz. Eu vou nessa lógica. Não, tô dizendo lá atrás, no ataque do Kurama. O Minato marcou o Obito onde? Nas costas? Nas costas. Foi nas costas. Ele apareceu na frente, tipo, não entendo. Então ele pode aparecer perto da marcação e não literalmente na marcação. Não é esse problema. Era pra aparecer nas costas do Obito e não na frente. Nada a ver isso aí. A marcação tá ali, pô. Quando ele teleportou os 1000 de aliança Shinobi ali pra fora da barreira, um não fica em cima do outro. Não, Aí fica é todo mundo física, ali né? Por causa espalhado. da física, né, caralho? É. Dois corpos Sim, podem mas habitar é o mesmo porque lugar, né? Nesse caso, Losufai, como todos estão se conectados, é como se eles fossem um só, entendeu? Então, mas na lógica do nego ele quer que o cara apareça em um único local. Só que aí um ia aparecer em um empilhado do outro? Não. Não, porque eles tudo junto é como se fosse um só, um ser daquele tamanho. Eu tô te falando. O chakra deles tava conectado. Entendi. Como se fosse um bichão gigante, né? Sim, eles eram um só. O Obito fugiu porque tava todo lascado. O Rasengan destroça por dentro. Ele tinha perdido um braço, né? E acho que eu vou de Minato, então. Caralho, velho, cada reviravolta. Minato. Luta Não difícil. esperava por Não, essa, na verdade. Mano, essa seria assim. Ou Minato solo ou Obito solo, já parou pra pensar? Não tem luta difícil aqui entre esses dois. É curta, né, a luta? Um solo com intangibilidade de Genjutsu, o outro solo É tipo, com facada na pessoa. é tipo o Minato vs Itachi, mas com uma diferença que ali ou o Itachi sola de um jeito ou de outro. Nossa, bicho, tem que citar o Itachi no meio, né, velho? Não, ele quis alastrar. Ó, É um fanboyzinho. Meu voto é no Minato, o voto do Lele é qual? Cara, devido a toda a análise, tenho mais um ponto a trazer. Ah, vai, vamos. Minato, vou de Minato. Vai pra cá. Vai, ele Toulouse. Qual será que eu vou votar, né, nego? Quem Óbvio será, que é o né? Minato. Pô, se eu tô defendendo o cara, velho. Mano, não tem nem como falar. Não, eu fui o que mais defendi o Minato. Não tem, cara, fui eu.